Olá a todos, bem-vindos a mais uma semana do nosso projeto. Depois, na nossa festividade de Purim, em que alcançamos, Bezrat Hashem, um nível muito grande de tshuvá, de arrependimento, com amor, sem dúvida nenhuma, nós agora já estamos nos preparando para Pesach, já estamos sentindo, né, o cheirinho da limpeza, o cheirinho das matzot, começar a pensar em o que economizar na nossa casa, em o que a gente tem que tirar de hametz. Mas é muito importante sempre lembrar que o hametz também tem que ser tirado de dentro da gente. A gente vai falar, Bezrat Hashem, disso mais perto de Pesach, porque nós estamos na semana de Parashat Shmini. E na semana de Parashat Shmini, a Torá Be'etzem vai contar algo que aconteceu, Vayehi Bayom HaShmini. Começa falando na Torá, Vayehi Bayom HaShmini, e foi no oitavo dia. O que aconteceu no oitavo dia? O Rashi fala o seguinte, Shmini Lemiluim, foi o oitavo dia da inauguração do Mishkan, do tabernáculo, que nós tratamos tanto no final de Sefer Shemot, nas parashiot de Trumá, Tetzaveh, um pouco de Kitissá, e aquele Pekudei. Agora chega o momento que o Rashi fala o oitavo dia da inauguração. E ele fala que dia é esse? O Rosh Chodesh Nissan. É o dia 1º de Nissan, Aleph Nissan. Por quê? O que aconteceu em Aleph Nissan? Sheukama Mishkan Bo Bayom. Fala o Rashi, exatamente nesse dia, o Mishkan ele foi erguido. Ou seja, durante 7 dias, pessoal, a gente pode entender do Rashi que o Mishkan ele foi inaugurado, mas no oitavo dia está escrito o Kama Mishkan. E aí vem Moshe, ele fala com Aharon, com seus filhos e etc. A gente tem que voltar um pouquinho na parashá da semana passada. Por quê? Porque está escrito na semana passada, pessoal, na parashá de Tzav, o Mipetach Ohel Moed Lo Tetzu Shivat Yamim. Ou seja, da tenda da reunião, da porta da tenda da reunião, eles não saíram por 7 dias, Ad Yom Meleot Yemei Miluechem, até terminarem os dias da inauguração, que Shivat Yamim Yemalet Edechem, porque 7 dias estariam preenchidas as suas mãos. E aí, o Rashi fala, Moshe Shimesh Kol Shivat Yemei Amiluim Bechaluk Lavan. O Rashi fala algo interessante aqui. Ele fala que Moshe utilizou durante esses 7 primeiros dias da inauguração de uma roupa branca, uma túnica branca, ok? E fala o Rashi que o Eila Miluim é o Eila Shlamim, She Ameluim Lashon Shlamim, porque ele fala que na verdade esses dias da inauguração é da linguagem de Shlamim. Shlamim é um dos tipos do Korban, é um tipo de Korban, né, das oferendas que nós temos, que Shememaleinu Mashlimim et HaKohanim Bekeunatam. Os 7 dias foram importantes para que no 8º dia os Kohanim, enfim, pudessem completar e ficar cheios, digamos assim, plenos da sua keuná, do seu sacerdócio. Em outras palavras, pessoal, muitas pessoas perguntam para que foi necessário 7 dias de inauguração? Por quê? O que aconteceu nesses 7 dias de inauguração? A gente pode imaginar que se a inauguração, ou seja, se o momento que o Mishkan ficou de pé foi no dia 1º de Nissan, 7 dias antes foram os dias de inauguração, eram dias, digamos assim, para se começar, para se iniciar algo. E a grande pergunta é, por que Dafka no dia 1º de Nissan? É uma pergunta muito forte também. E a segunda pergunta é o que aconteceu nesses 7 dias? Então o Rashi aqui já fala que a ideia de Miluim vem da Lashon de Shlamim. Vem disso, de você, obviamente, conseguir completar a missão e o tafkid que os Kohanim eles tinham, para que quando o Mishkan ele fosse erguido, os Kohanim, os sacerdotes, agora deveriam trabalhar, deveriam trazer os korbanot das pessoas, e etc, etc. Até lá, eles não faziam. E aí, pessoal, nós precisamos entender uma coisa muito interessante. Em Sefer Shemot, fala o seguinte, Vayehi Bachodesh Harishon, que foi no 1º mês, e nós já falamos que pela Torá, o 1º mês é Nissan, porque é o mês que o povo judeu saiu do Egito. Bechad lachodesh ukama Mishkan, fala a Torá, que no 1º dia do 1º mês, ou seja, 1º de Nissan, como nós falamos já no início, o Mishkan ele foi erguido. Venho aqui, pessoal, o Rosh, e fala o seguinte,
Betorat Koanim, Dekol Zain Yemei Amiluim, nesses 7 primeiros dias que nós falamos, Ayam Moshe Ma'amida Mishkan Shacharit Umefarikob Arvit. Fala aqui, Orochi, uma coisa muito interessante, que Moshe Rabbeinu, nesses 7 primeiros dias, todos os dias pela manhã, ele montava o Mishkan, esperando o quê? Esperando que ele não precisasse desmontar, só que quando chegava a noite, ele precisava lefarek, ele precisava desmontar o Mishkan. Agora, o Bashmini, Ikimu Velo Parku, ele montou e não precisou desmontar. O Lekar Neemar o Kama Mishkan. E é por isso que está falando que o Mishkan ele foi erguido no 8º dia. Mas a grande pergunta ainda surge, pessoal, ou seja, durante 7 dias, Moshe, ele montava o Mishkan e ele tinha que desmontar. Imagina a frustração dele. Imagina a frustração, sem dúvida nenhuma, do povo. Ao ponto, pessoal, que é muito interessante, que quando está escrito que houve a inauguração do Mishkan, na nossa parashá está escrito Vayetzeu, Vaivarchu et ha'am, Vayera kevod Hashem. Eles saíram, os Koanim saíram, abençoaram o povo, e as pessoas viram a honra de Deus. Nesse 8º dia. E fala o seguinte, pessoal, o que eles falaram? Amru, V'i noam Hashem Elokeinu aleinu, Yehi ratzon shetishre shechinata b'masei yedechem. Eles falaram para o povo, qual foi a berachá que eles deram para o povo? Que seja da vontade que a presença de Deus possa pairar sobre vocês. Lefi shekol shivat yemei ameluim. Nesses 7 dias que nós falamos até agora, shemidu Moshe la Mishkan veshimesh bo. Que Moshe, ele erguia o Mishkan, tentava utilizar ele. O pirikó bechol yom, desmontava, como nós falamos. Lo sharta bo shchina. A presença divina não pairava. Ve'ayu Israel nichlamim ve'omrim le Moshe, Moshe Rabbeinu, kol haTorah shetarachnu, shetishre shchina beineinu. Fala Moshe, todo esforço que a gente teve, por que a Kadosh Baruch Hu não quer repousar a presença dele em nós? Fala a continuação. Venedá shenitkaper lo avona egel. E a gente vai saber só no momento que nós pudéssemos ver a presença de Deus, a gente vai ter a certeza, assim falou Am Israel para Moshe, que nós estamos perdoados do pecado do bezerro de ouro. Lekach amar lahem, ze adavar asher tzivah Hashem ta'asu, vayera alechem kevod Hashem. E é por isso que está escrito que é isso que Deus ordenou, e eles viram a honra de Deus. Aaron achi kedai vechashuv mimeni, falou Moshe, mais uma prova incrível da humildade de Moshe. Aaron, o meu irmão, ele é muito melhor e muito mais importante. Shaliedei korbenotav avodatot tishre shchina bachem vetedu shemakom bachar bo. Ou seja, no 8º dia, Aaron, Moshe chama Aaron para trazer o korban. E nesse dia vem a Shekhinah, vem a presença de Deus. Moshe Rabbeinu fala para Israel, saibam, pelas mãos de Aaron e do korban que ele trouxe naquele dia, a presença divina ela veio para o Mishkan. Nós não precisamos agora mais desmontar o Mishkan. Vetedu shemakom bachar bo. E saibam que a Kadosh Baruch Hu perdoou ele. E não só perdoou, desculpa, a palavra é escolheu a Aaron. A gente sabe que quando Moshe fala para Aaron trazer o korban, Aaron fica muito receoso. Ele sabe que ainda tem algum resquício. Ele sabe que por mais que ele fez todas as melhores intenções, como nós falamos na Parashá de Kitissá, na Parashá que trata do bezerro de ouro, mas ele sabe que tem algo, digamos assim, sujo nele, algo pesado nele em relação a Hashem. E ele acha que Hashem ainda está muito bravo com ele. Fala, Moshe, Aaron vai. E não só que a Kadosh Baruch Hu perdoou a Israel, como ele não tem nada em relação a você. A Kadosh Baruch Hu é piedoso demais para guardar. E a prova disso é que quando Aaron traz o korban, a presença de Deus, ela paira no Mishkan. E Moshe Rabbeinu fala, viu a Israel? Esse é o homem, esse é o sacerdote, o sumo sacerdote que a Kadosh Baruch Hu escolheu. E aqui a gente tem que entender também algo muito interessante, pessoal. Voltando um pouquinho, quero trazer uma Gemara em Masechet Megillah, no Tratado de Megillah, que fala algo muito forte. Nós falamos que o início da nossa Parashá, ela fala Vayehi Bayom Hashemini, que no 8º dia, Moshe chamou Aaron e etc. Fala Gemara, pessoal, que não houve dia tão alegre para Kadosh Baruch Hu no mundo em relação à inauguração, ao 8º dia da inauguração do Mishkan,
que a Gemara compara esse dia com o primeiro dia da criação do mundo. A Gemara fala, Vayehi bayom hashmini, ele tem o mesmo nível do Vayehi, erev vayei boker yom echad. Do primeiro dia, quando Deus ele completou a criação do primeiro dia, ele fala, e foi dia, e foi noite, o primeiro dia. Ou seja, a Gemara está falando que o nível que Am Israel, que o mundo e a alegria que a Kadosh Baruch Hu teve, que viajou no 8º dia da inauguração com o Korban de Aharon e com o fato de ter descido a presença de Deus no Mishkan, depois de 7 dias Moshe tenta montar e ter que desmontar, no 8º ele não desmonta mais. Essa mesma alegria era a alegria de Hashem quando? No primeiro dia da criação, quando ele começa a criar o mundo. E a gente vê que tem aqui algo muito especial, pessoal. Ou seja, nós temos aqui a finalidade principal, que é o erguimento do Mishkan, mas nós não podemos esquecer que durante 7 dias, Moshe Rabbeinu tentava e não conseguia. Moshe Rabbeinu montava, fazia algum trabalho, mas no final ele tinha que desmontar. Am Israel falou, Moshe, não! Até quando? Cadê a presença de Hashem? A gente quer saber que ele nos perdoou. E aqui vem uma pergunta, pessoal, muito interessante. A nossa vida, ela vai de acordo com o quê? Ela vai de acordo com o processo ou ela vai de acordo com a finalidade? Em outras palavras, o que é mais importante na vida? Os meios ou o fim? É uma pergunta que eu acho que ela serve para tudo na nossa vida. Serve no âmbito pessoal, profissional, espiritual, material, para tudo. Por quê? Porque muitas vezes, da maneira que você vai levar, o como você vai atingir aquele objetivo, é o que aquele objetivo vai ser de verdade. E a gente vai ver algo aqui fora do normal. No Sefer Mishlei, pessoal, no livro dos Provérbios, escrito pelo rei Salomão, por Shlomo HaMelech, ele fala uma coisa muito forte. Ele traz de novo esse número 7, e ele fala que Sheva Yipol Tzadik, porque o justo, o Tzadik, por mais que ele vai cair 7 vezes, Vekam, ele vai no final se levantar, Vereshaim Yekashlu Bera'ah, mas os perversos, eles vão cair em qualquer dificuldade que ele tiver. O Tzadik, fala Shlomo HaMelech, ele vai ter alguma dificuldade, Sheva Yipol Tzadik, ele vai cair, Vakam, mas ele vai se levantar. Por outro lado, o perverso, na primeira caída que ele tiver, acabou. Por quê? Porque muitas vezes, pessoal, os Reshaim, os perversos, eles estão preocupados só com a finalidade. Ele quer atingir aquela finalidade, não importa como ele vai fazer. Não importa o meio ou o processo pelo qual ele vai passar para chegar nessa finalidade. Se ele quer, por exemplo, ser uma pessoa muito milionária, então muitas vezes, para algumas pessoas, não importa o meio que ele vai fazer. Ele vai passar por cima dos outros, ele vai desrespeitá-lo, além ele vai roubar. Só que se ele entende que a finalidade é importante, só que o meio, a maneira, o como eu vou chegar nessa finalidade é muito mais importante, por mais que ele vai cair, que Sheva Yipol Tzadik, ele vai cair no processo, no caminho, Vakam. Mas no final, pessoal, Shlomo HaMelech, o mais sábio de todos os homens, ele fala, ele vai se levantar. Você vai se levantar se você entender o quanto é importante esse processo. E é isso que Moshe Rabbeinu aqui ele quer falar pra gente, pessoal. Eu sei que todos os dias eu tentava e não conseguia. É verdade que é uma frustração muitas vezes. Mas o que Moshe Rabbeinu fez é acordar no dia seguinte e fala, vamos de novo. Porque eu sei que cada caída ela serve para que eu possa aprender algo na minha vida. Eu sei que cada pedra que muitas vezes a Kadosh Baruch Hu coloca na minha vida é para me mostrar que eu tenho força, capacidade e possibilidade de passar por ela. E quando eu passar por ela, quando eu passar por essa dificuldade, agora eu vou estar literalmente muito mais fortalecido. Cada dia que Moshe Rabbeinu montava e desmontava o Mishkan, diferente um pouco do povo que já estava Moshe e aí, Moshe Rabbeinu ficava mais fortalecido porque ele sabia que o objetivo final dele qual era? Era o Mishkan. Era erguer o Mishkan. Mas ele sabia que esse processo ele era muito importante. Então ele não desistiu. Dia após dia. 7 dias eu monto e desmonto porque eu sei
que no final, depois do perdão de Am Yisrael pelo rei Egel e pela construção que nós tivemos do Mishkan, a presença de Hashem ela vai pairar, sem dúvida nenhuma, sobre esse santuário. Sobre a ideia de processos, pessoal, não tem como a gente não falar de Eretz Israel. Não tem como a gente não falar sobre o que acontece na nossa terra. E ninguém melhor para falar de Eretz Israel do que o Rav Kook. Quero trazer uma parte muito interessante do Rav Kook, Imamrei Areaya, que ele fala uma coisa muito, mas muito interessante para a nossa vida também. Quando a gente às vezes olha para Eretz Israel e acha que está tudo perdido, a gente tem que lembrar que a gente tem uma finalidade. A gente tem a finalidade de Mashiach, a gente tem a finalidade de Acharit Hayamim, do final dos dias, a gente tem a finalidade de ser Or Lagoim. Então esse processo ele é muito importante. Só que às vezes isso traz para a gente uma fraqueza muito grande. Venham comigo, olha o que o Rav Kook ele vai falar, pessoal. A mekor shel hachulsha shenilchesha hayadut haneemana, a fonte dessa fraqueza que o judaísmo fiel ele ficou enfraquecido, בכוחה והשפעתה בתוך חלקים רבים שבשטח היישוב ההולך ומתחדש בארצנו הקדושה. Na época do Rav Kook ele falou isso tudo está vindo por quê? Diante dessas muitas partes de pessoas de muitas partes do mundo que estão vindo e que estão renovando na nossa terra sagrada. Além do Leodot, שהסיבה העיקרית לזה היא מפני שהקהל הקדוש, ele fala, o motivo principal é porque a congregação sagrada, Shomrei Torah e Mitzvot, que cumprem Torah e Mitzvot, Mikol Asderot, Mikol Amiflagot, de todos os lugares, e Trashel Letzaareinu Agadol Arbei Yoter Midai. Fala o Rav Kook, o público religioso, cumpridor de Torah e Mitzvot, e Trashel, pessoal, está preguiçoso. Eles estão com preguiça, eles estão dormindo. בלקיחת חלק בכל התנועה הקדושה של יישוב ארץ ישראל ושל שיבת בניה לתוכה. Eles estão preguiçosos na ideia de construir e de assentar a terra de Israel. Obviamente, construir tudo que está nela. Limerot Mashemeorarei Atnuar Ishonim, ele falou totalmente diferente do que aconteceu das primeiras pessoas que fizeram aliar. Ayudav Kanshei Kodesh eram pessoas também ligadas com a Kedushá, com a santidade. Geonim, Vetzadikim Metsuyanim, eram gigantes, justos, como Agrak, como Gaon Mivina, Veagaon Rabbi Tzvi Hirsch Klisher, Zichrono Livracha, esses dois rabinos, Limerot Mashekol Ain, Bochenet, Aita Tzricha Lirot Bechol Leila Peolot, Et Maaseh Hashem Kinoraú, Vetezro Netuya Letová Al Sherit Israel. Quando você olhava para essas pessoas, e você via Messirut Nefesh, de que maneira elas incentivavam e falavam, pessoal, vamos para Israel. Você via nelas o que o Rav Kook aqui ele chama, pessoal, de uma peulá, né, uma atividade, Shemaaseh Hashem Noraú. Você via que a Kadosh Baruch Hu estava ali. Era como se a presença de Hashem estava literalmente com aquelas pessoas. E ele fala, pessoal, לצערנו הגדול, דווקא חלקים גדולים מהסדרות היותר קדושות ויותר טהורות בקרבנו, לא נפקחו עיניהם להיות מוארים באור של האמונה הגדולה הזאת. Mas ele fala que mesmo assim, as pessoas que hoje em dia estão ligadas com Torah e Mitzvot, perderam essa fé, digamos assim. Eles perderam essa neimanut, essa confiança de que é exatamente esse é o caminho para que a gente possa chegar na perfeição de Eretz Israel. Por mais que o processo ainda pareça muito baixo, mas a gente não pode esquecer de qual é a finalidade. E fala o Rav Kook, pessoal, o Bishvil Kar Rafu Yedehem Meod, e por isso que as nossas mãos se enfraqueceram. Ve'al ze anan yocholim leamlitz al mamar chazal in sotá, e por isso que a gente pode trazer o que os nossos sábios falaram na Gemara, que fala que migaram letzadikim sheitbazbez shulchano leatid lavo, que os tzadikim, que os justos, no final dos tempos, eles vão de alguma forma desperdiçar, tá? A sua mesa no final dos dias. Ou seja, fala o Rav Kook que os ktanot, a emunah she'aya bahem, que as pessoas que têm uma emunah muito pequena, shelo iminu shevutam le'artzeinu hakadoshá, que não acreditaram que Am Yisrael vai voltar,
Ele fala que as pessoas têm que entender que assim vai vir a Geulah de Am Israel. Assim vai vir a redenção do povo judeu. Assim vai vir a construção, pessoal. Nós não podemos ser, falou Rav Kook, Ktanim Ba'emunah em relação a Eretz Israel. A gente não pode ser pequeno na nossa fé sobre Eretz Israel. A gente tem que olhar o que acontece e falar, Nahon que o processo não está no final. Nahon que o Mishkan em Eretz Israel, o Beit HaMikdash, ainda não está erguido. Mas nós precisamos aprender de Moshe. Todos os dias, montava e desmontava. Fala o Rav Kook, pessoal. Nós precisamos montar e se for necessário desmontar todo dia. Mas não podemos nunca desistir. Demorou 2000 anos para que a gente pudesse pisar em Eretz Israel. Mas se a todos tivessem desistido, pessoal, nós não estaríamos aqui hoje. E isso serve para tudo na nossa vida. Isso serve para sempre na nossa vida. E o que a gente precisa aprender disso, pessoal, é que a gente tem que lembrar que pelo judaísmo, o número 7, ele é sempre o que está ligado à natureza. Quando nós falamos do número 8, ele é Me'alateva. Fala então, por isso a gente consegue também entender por que foram necessários 7 dias de inauguração do Mishkan, para que no 8º dia o Mishkan ele fosse erguido, porque o Mishkan, ele é Me'alateva, ele está acima da natureza. Igual a Kadosh Baruch Hu no primeiro dia da criação, quando ele estava sozinho, Hashem ele está acima da natureza também. E a gente tem que saber que Eretz Israel, por mais que pareça tudo normal, também se encontra acima da natureza. E a gente tem que lembrar que o nosso processo, a gente não dá para falar exatamente se a gente está no meio, ou se a gente está no final, ou se a gente está chegando lá. Sem dúvida nenhuma a gente está chegando lá. Sem dúvida nenhuma a gente está mais próximo. Vamos olhar a nossa volta. Vamos olhar o que acontece. Mas a gente tem que sempre lembrar, pessoal, que o nosso objetivo final ainda não está pronto. E cabe a cada um de nós, no nosso trabalho particular, na nossa Avodat Hashem, no nosso trabalho a Deus, montar se for necessário todos os dias e saber que às vezes é preciso desmontar. Porque Sheva Yipol Tzadik Vekam. Como falou o rei Salomão, pode ser que a gente vai cair. Pode ser que a gente vai olhar, às vezes, para Eretz Israel Chas v'Shalom com um olhar errado. Mas a gente tem que lembrar que ela vai se levantar. Am Israel Chai. O povo judeu está vivo. Eretz Israel está aqui. E a gente tem que saber, pessoal, que nós devemos fazer parte desse processo incrível. Dentro de Israel ou fora de Israel, sem dúvida nenhuma, todos nós somos parte desse processo divino. E que Bezrat Hashem, da mesma maneira que nessa parashá, nós lemos sobre o erguimento do Mishkan, do tabernáculo, que a gente possa escutar boas notícias, que a gente possa ter paz, que a gente possa ter tranquilidade, sem ferir, sem matar, sem que Chas v'Shalom nenhuma pessoa do nosso povo precise sofrer, para que a gente possa chegar no nosso objetivo, que é a construção do Beit HaMikdash HaShlishi, que é trazer paz para esse mundo, que ser uma luz para todos os povos, e que através do nosso trabalho, dia a dia, nós nunca esqueçamos da nossa finalidade, do nosso objetivo, e que através disso tenhamos todos um Shabbat, Shalom, com muita paz, com muita tranquilidade aqui em Eretz Israel, e sem dúvida nenhuma em todo o mundo. Shabbat Shalom!